Meus amados irmãos, que é o pastor Hélio Ornelas, peço desde já desculpas, irmãos, porque gravamos o primeiro vídeo dessa lição de número 13 e o meu celular está com problema. Desde a semana passada eu tive que gravar 3 vídeos, né? E hoje eu acho que também vou ter que gravar 3 vídeos. E foi interrompido quando ainda estava no comentário da segunda subdivisão do ponto 1. Então, eu não vou nem dizer o que vai ser nesse vídeo aqui, que eu vou tentar gravar mais ou menos o final do ponto 1, o ponto 2, uma parte do ponto 2, depois gravar um terceiro do ponto 3, que infelizmente eu estou com um probleminha no celular. Mas espero que, dependendo de qualquer coisa, o vídeo venha abençoar a vida de vocês através dessa lição da Escola Dominical. No finalzinho dessa subdivisão 2, eu estava falando sobre o fruto na vida daquele que prega a palavra. Ou seja, eu tenho que pregar a palavra, mas tenho que viver a palavra. Então, sinais e maravilhas são importantes, mas não provam que verdadeiramente você é um servo de Deus, como a lição está dizendo. Agora vamos para a subdivisão 3 do ponto 1. Fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Do grego telema, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa também é uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me no teu bom espírito por terreno plano. Então, fazer a vontade do Pai. A palavra grega telema nos fala em escolha ativa ou passiva, determinação, inclinação, desejo, prazer, vontade. O que é obedecer a Deus? É querer com todas as tuas forças fazer aquilo que Ele ensinou. Hoje nós temos um problema sério no meio do povo cristão. As pessoas têm uma ideia, querem agir de uma maneira, querem fazer de uma maneira, e aí procuram textos na Bíblia isolados para apoiar aquele tipo de prática, de pensamento que eles querem ter. Na verdade, eu tenho que olhar para a Bíblia, ver o que Cristo quer que eu faça, o que realmente Ele ensinou, entender a sua vontade, como estamos aqui agora estudando nesse trimestre inteiro o Sermão da Montanha, vários ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, e aí sim colocar em prática na minha vida aquilo que Ele ensinou e não aquilo que eu quero fazer. Vamos para o ponto 2. Em quem estamos alicerçados? Subdivisão 1, porque Jesus fala sobre o alicerce neste ponto, neste estudo, nessa parte do Sermão da Montanha. O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Mateus 7:24. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão minhas palavras. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, uma forma da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa, é o logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Então, o alicerce começa pelo ouvir. Sempre tem dito isso nas lições agora desse trimestre, dissemos isso na lição que estamos da Bíblia. É necessário você ouvir a voz de Deus. E como você ouve a voz de Deus? A principal maneira de ouvir a voz de Deus é lendo a palavra do Senhor. É estudando a palavra do Senhor, é meditando na palavra do Senhor. Então o crente tem que ter uma vida de leitura da Bíblia, tem que ter uma vida de oração, para que comunhão com Deus ele possa entender as lições do Senhor, e tem que também ter uma vida de comunhão com os irmãos, porque você vai à igreja, Deus usa os seus servos. Quando eu digo usa, não necessariamente nos dons espirituais. O irmão pode estar dirigindo o culto, lendo um texto que ele orou a Deus em casa,
e Deus direcionou ele a ler aquele texto na introdução do culto, cantar um hino, que Deus direcionou ele a cantar esse hino, e estas palavras falarem ao teu coração. Deus falando a você através desta maneira. Como Deus também pode usar as pessoas em dons espirituais. Você precisa dar valor a ouvir a voz de Deus. E aí você terá um alicerce bem firmado. Mas sempre a voz de Deus. Não é ouvir a voz daquele que diz que está falando em nome de Deus, como já estudamos desde o ponto 3 da lição passada, os falsos profetas. Para isso você tem que conhecer a palavra. A importância do bom alicerce, subdivisão 2. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma a figura dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente que edifica na rocha, outro insensato que edifica na areia. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos que aparecem no texto, é Petra e Aminos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Aminos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado e instável. Quem edifica a rocha está firmado para suportar os revés da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. O fundamento é Cristo, o alicerce é Cristo e temos que construir sobre ele, ele é a rocha. Em qualquer outro lugar que você construa, seu alicerce é espiritual e será. Construa um homem. Aquele líder é um grande homem de Deus, então eu confio nele, o que ele falar é verdade. Não, meu amado irmão, não é que não temos que confiar nos pastores, não é que nós temos que confiar nos líderes, mas acima de tudo temos que confiar em Jesus. Jesus é o nosso líder supremo. O pastor confia em Jesus, os obreiros confiam em Jesus, a igreja confia em Jesus, todos confiam em Jesus. E é nele que nós estamos alicerçados, porque o homem pode cair. Infelizmente, eu já conheci, e os irmãos também conhecem, vários pastores que caíram em um determinado momento da sua vida, deixaram até de ser cristãos. Então, se alguém estava com a sua fé alicerçada naquele homem, ele também cai junto, ele também desmorona, ele também sai da presença do Senhor. Mas se a sua fé está firmada em Cristo, pode vir qualquer revés. Então, não somente confiar no homem, confiar na riqueza, confiar em qualquer outra coisa. Os revés vieram sobre as duas casas, vento forte, tempestade, enchente, todas as duas casas, afirmada sobre a rocha e afirmada sobre a areia. A que estava sobre a rocha, ela resistiu, porque a rocha é Cristo e ela verdadeiramente nos faz com que nós tenhamos firmeza. A que estava sobre a areia, que é qualquer outro fundamento que não seja o Cristo. Então, as revés vieram e esta casa caiu abaixo. Vamos agora comentar aqui o ponto 3. Eu estou um pouco preocupado que pode ser que o vídeo se interrompa como o primeiro se interrompeu. De qualquer forma, nós teremos um terceiro vídeo. E o irmão que veio o primeiro vídeo, veja o segundo, veja o terceiro também, para ser alimentado pela palavra. Mas vamos aqui tentar também ler e falar sobre o terceiro. A relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego prônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Aqui do grego moros, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos dois tipos de pessoas nesta seção bíblica em estudo: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo
com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Aqui o problema não é ouvir, é colocar em prática aquilo que ouviu, é vivenciar aquilo que ouviu. Nós estamos falando desde o início do Sermão do Monte. Sal e luz, não retribuir com os padrões humanos, é assim tudo que nós estudamos. O casamento é para sempre. Não seguir o padrão humano. O mundo tem um padrão, a sociedade tem um padrão, mas nós seguimos um padrão bíblico, a palavra de Deus. Estamos firmados sobre Cristo, nós ouvimos. O prudente, ele ouve e coloca em prática. O insensato ouve e ouviu apenas, deixa para lá. Não procura andar naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E aí ele faz uma pergunta no final: sobre que fundamento você é identificado? Na rocha, na areia. Com que homem você identifica? Com prudente ou com sábio? Não, essa é uma pergunta que não é o pastor que vai responder, não é o pastor Zé Gomes que escreveu a lição que vai responder, não são os líderes da CPAD que vão responder. É uma pergunta que eu tenho que responder por mim, você tem que responder por você, olhando para a sua vida e vendo se você se identifica não só com esta lição, mas com todo o Sermão do Monte. Nós vamos terminar esse vídeo, porque provavelmente ele vai daqui a pouco pausar. Graças a Deus conseguimos aqui falar neste vídeo sobre o ponto 2, a última subdivisão, e o ponto 3. Vamos ter um próximo vídeo, por causa desse problema no meu celular, onde estaremos falando sobre o ponto 3.